Então, vamos dar início à apresentação do trabalho de conclusão de curso. No dia de hoje, é 21 de setembro de 2022, são 16 horas e 1 minuto. Eu, Leonardo, sou professor orientador das alunas Ludmila Rodrigues de Souza e Milena de Oliveira Santos, que vão apresentar o trabalho de conclusão de curso denominado Desenvolvimento de um Banco de Dados e Tecnologia Educacional para a Prescrição de Exercícios Domiciliares. A apresentação de TCC é um pré-requisito para a obtenção do título de bacharel em fisioterapia dessas alunas, e nós teremos aqui a satisfação de ter conosco, na banca, os professores, a quem eu sinceramente agradeço imensamente pela disponibilidade e tempo de estarem aqui hoje. O Dr. Emerson Fachin Martins. Muito boa tarde, professor Emerson, seja muito bem-vindo. E a nossa querida professora, a doutora Ruth Lousada Menezes. Seja muito bem-vinda, professora, também, boa tarde. Então, eu passo a palavra, então, nesse momento, às alunas. Boa tarde, Milena, boa tarde, Ludmila. Então, fiquem à vontade para fazer a apresentação de vocês, no tempo previsto. Logo em seguida, a banca vai definir a melhor forma de fazer a arguição. Depois, nós teremos o momento, então, para vocês falarem também, fazerem os seus agradecimentos. E antes disso, teremos a reunião da banca, que vai se ausentar por alguns instantes, para fazer a deliberação, para avaliar se vocês vão ser aprovadas ou não. Esse trabalho também contou com a orientação da professora doutora Clarissa Cardoso Santos Couto Paz, a quem também agradeço sinceramente pelas contribuições. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer a apresentação. Peço aqui a todos os presentes que mantenham os seus microfones e câmeras desligados. É uma apresentação pública, está sendo gravada. E, ao final, nós faremos aqui o levantamento dos presentes para a emissão do título da declaração de participação em banca de trabalho de conclusão para uso de atividade complementar. Então, por favor, fiquem à vontade. Bom, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Milena, eu sou a Ludmila, e hoje nós vamos apresentar nosso trabalho intitulado de Desenvolvimento de um Banco de Dados e Tecnologia Educacional para a Prescrição de Exercícios Domiciliares. Bom, o termo banco de dados ele pode ser descrito como uma estratégia de organização de dados de forma estruturada, a fim de criar informações eficientes para pesquisas e estudos para grupos de indivíduos. Para o seu desenvolvimento, é necessário um modelo que conecte todos esses dados, todas essas informações. Por outro lado, as tecnologias educacionais são recursos muito importantes em ações educativas em saúde por permitirem o compartilhamento de informações, participação e dependência do indivíduo no seu processo de aprendizagem. Essas tecnologias elas podem ser jogos educativos, cartilhas, sites, softwares, vídeos, entre outros. Além disso, essas tecnologias elas corroboram positivamente dentro dos exercícios domiciliares, que são uma modalidade em que não há a interação face a face entre o paciente e o profissional, mas ainda assim são muito utilizadas no processo de reabilitação por apresentarem efeitos positivos no ganho de força, resistência, funcionalidade e qualidade de vida daqueles que praticam. Entretanto, essas tecnologias elas tendem a se restringirem ao uso de uma ou duas modalidades, o que dificulta o acesso por parte dos profissionais e usuários do SUS, principalmente aqueles com baixa escolaridade e baixo letramento de saúde, que são aqueles indivíduos que possuem maior dificuldade na compreensão de instruções e informações relacionadas à saúde. Então, o nosso estudo tem como objetivo descrever o desenvolvimento de um banco de dados destinados para estudantes de graduação e profissionais de saúde, para a elaboração de uma tecnologia educacional inovadora de exercícios terapêuticos, que visa suprir a carência de tecnologias que atendam os mais diversos públicos, diferentes faixas etárias, níveis de escolaridade e condições de saúde. O nosso trabalho se tratou de um estudo metodológico do tipo de relato de experiência e tecnologia descritiva de um banco de dados, do desenvolvimento de um banco de dados com ilustrações, textos descritivos e vídeos narrativos para pacientes que fazem tratamento ambulatorial. O nosso relato de experiência aconteceu no Centro de Medicina do Idoso,
que fica localizado na UFB, na cidade de Brasília, entre janeiro e maio de 2022, a partir de atendimentos que nós estávamos realizando durante o nosso estágio, do nosso segundo estágio em geriatria. Diante desses atendimentos e observando as diversas condições de saúde dos pacientes, nós entendemos a necessidade do desenvolvimento de uma tecnologia educacional, ou seja, que ela fosse para além do ambulatório, porque notamos que muitos pacientes tinham dificuldade de comparecer aos atendimentos com a regularidade. Então, por que não desenvolver uma tecnologia que visa atender essas vulnerabilidades e fragilidades, além da dificuldade de locomoção, como também a baixa escolaridade, o baixo nível de letramento, a baixa acuidade visual, como também a própria surdez. Então, diante disso, nós criamos um roteiro de trabalho, criando uma planilha de Excel, fazendo uma busca e uma análise de todos os materiais já existentes no CNI, ou seja, nós observamos aqueles materiais que já existiam, aquelas tecnologias educacionais, e analisamos quais são baseadas em evidências, quais não são, quais exercícios nós podemos prescrever para esse tipo de população ou para outras populações, e nós dividimos o nosso relato de experiência em 6 etapas. Bom, dentro dos métodos, a primeira etapa consistiu no levantamento bibliográfico feito a partir de uma revisão integrativa de literatura nas bases de dados Cielo, PubMed e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Citações. Para a busca e seleção dos artigos, nós usamos as tecnologias em saúde encontradas no DEX e no MESH, tendo como descritores Health Education, Educational Technology, Exercise, Physical Activity e Database, que foram associados entre si através dos operadores booleanos AND e FOR. A segunda etapa do nosso estudo contou com o desenvolvimento do banco de dados e a organização deste. Para isso, nós utilizamos uma planilha do Excel, onde nós criamos colunas e linhas que estavam descritos quais exercícios tinham, quais haviam ilustrações, quais não tinham, e também as descrições desses exercícios. E fazendo essa análise, nós percebemos que havia uma limitação da quantidade de exercícios dispostos no CNI, porque muitos exercícios que nós realizávamos ali durante os atendimentos não tinha esses desenhos, não tinha essas ilustrações e dificultava a nossa prescrição domiciliar. Então, nós fizemos novas buscas baseadas em evidência, procurando aqueles exercícios que possuíam propriedades de flexibilidade, mobilidade articular e fortalecimento. Mas nós nos atentamos principalmente na usabilidade domiciliar, ou seja, priorizamos exercícios que utilizavam o peso do corpo para a realização destes. Ou seja, esses pacientes eles não precisariam ter um elástico, ter um peso, ter um halter, ter um step para realizar. Às vezes, apenas um cabo de vassoura, um de rodo para esses exercícios. Já a organização do banco de dados, nós separamos por segmento do corpo, ou seja, o esqueleto axial, depois o apendicular, cervical, tronco, quadril, membros superiores e membros inferiores. Também separamos por posição do corpo, ou seja, todos os exercícios deitado, depois 4 apoios, semi-ajoelhado, sentado e em pé. Já a terceira etapa contou com a contratação de um ilustrador, onde nós passamos os esboços e as orientações de como nós desejaríamos esses desenhos. E, diante as nossas buscas, nós percebemos que a maioria dos desenhos, das ilustrações, contavam com homens e com traços de pessoas brancas. Então, visando a diversidade e a inclusão, nós optamos por ilustrar uma pessoa negra e do gênero feminino. A quarta etapa contou com a gravação dos vídeos. Então, nessa tabela que vocês visualizam à esquerda do vídeo, podemos visualizar exatamente como nós fizemos essa triagem, como nós criamos cada etapa. Fizemos a descrição do movimento atual, a ilustração, o link do vídeo, onde ele está localizado, qual o objetivo do exercício, a localização, o grupamento muscular. Eu vou deixar vocês ouvirem a narração nesse momento.
nós priorizamos por fazer a descrição do vídeo exatamente como estava descrito na cartilha, para não gerar dúvida para os pacientes. A quinta etapa desse trabalho, nós fizemos análise da concorrência. Nós fizemos uma busca ativa, tentando verificar a existência de produtos similares ou as lacunas existentes desses produtos. Já a sexta etapa foi a elaboração do material, ou seja, nós desenvolvemos de fato a tecnologia educacional para ser disponibilizada. A partir da recomendação da literatura para a exposição desse conteúdo, nós fizemos essa tecnologia de uma forma que ela seja concisa, fluida, com poucas páginas. Por quê? Isso, porque gera interesse no paciente e ele tem mais adesão ao programa de reabilitação no ambiente domiciliar. Bom, dentro dos resultados, após feita e analisada a revisão integrativa de literatura, não foram encontradas referências que abordassem especificamente sobre a construção ou descrição de um banco de dados de exercícios terapêuticos, mas sim outros artigos, outras evidências voltadas para a criação e validação de cartilhas com objetivos específicos. Para a análise da concorrência, nós observamos qual era o software existente, o público-alvo, o modelo de negócio, a usabilidade em formatos, a disponibilização e a descrição desses exercícios. Nós encontramos 3 principais, sendo a Védios, tendo registro no Brasil e sendo totalmente em português, o Fisiotools e o Physitrack, que são registrados no exterior, ou seja, a língua predominante deles é o inglês. E o diferencial de um e de outro é que a Védios conta apenas com vídeos curtos e sem narração, não possui interação paciente e profissional. O Fisiotools conta com ilustrações, com descrições em inglês, mas pode ser adaptado no plano pago, sem interação também com o profissional. E o Physitrack, que se destaca dentre eles, que possui vídeos curtos com narração e com inteligência artificial. Ou seja, se você digita ali a sua descrição em português, ele descreve o exercício em português. E tem a interação do paciente em telesaúde, como também o paciente pode definir. Eu fiz um exercício de alongamento de paravertebral, me gerou desconforto. Ele coloca essa informação a cada exercício realizado. Bom, então nosso banco de dados ele foi composto por um total de 120 exercícios, onde aqui nós optamos por trazer a tabela com parte dessa composição, onde ela foi organizada em segmento do corpo, o exercício em si, a posição do corpo em que é realizado o exercício e o objetivo desse exercício. Vale destacar que cada um dos 120 exercícios possui uma instrução de como deve ser realizado, uma ilustração e um vídeo explicativo narrado, onde eles foram organizados em uma playlist separada por segmento do corpo, para que o profissional tenha maior facilidade na hora de selecionar os exercícios e de forma individualizada para cada paciente. Já para o desenvolvimento dessa tecnologia, para a sua diagramação, nós realizamos um protótipo, onde nós fizemos no PowerPoint 2019, os 120 exercícios totalizou 50 páginas, mas nessas 50 páginas também contém as instruções de como utilizar, como manusear esse material em PowerPoint, e nos inspiramos em modelos disponíveis, analisamos diversas tecnologias e chegamos num modelo que fosse conciso e fluido para esses pacientes. Recomenda-se sempre, salve em PDF e depois envie para essas pessoas, para os seus pacientes. Também para realizar a impressão, para não ter uma desconfiguração. Aqui a gente pode ver a diagramação de uma forma em zoom, né? Tem o espaço para colocar a logomarca. Priorizamos colocar o nome do paciente, porque quando nós colocamos o nome do paciente, ele se sente querido, ele se sente amado, gerando uma empatia e ele sente que esse exercício foi pensado exatamente para ele, o que pode vir a melhorar a sua adesão também. E colocamos o nome do profissional para que, se ele esqueceu o nome, ele pode estar vindo procurando por esse profissional e também escrever os objetivos. Então, nós colocamos a imagem sempre à direita e as descrições priorizando ser, em poucas palavras, exatamente o que está sendo visualizado na imagem. Mas para aqueles pacientes que recebem o material impresso, ele pode apontar a câmera no QR Code, que vai abrir a playlist exatamente definida pelo profissional para esse paciente, como também ele pode clicar no link, clicar no QR Code e é clicável e abre um PDF, abre o YouTube para ele, exatamente no momento que ele clica.
Bom, o uso das tecnologias educacionais permitiu a visualização de forma mais prática, acessível e rápida essas informações, o que permitiu o conhecimento, motivação e adesão ao tratamento para indivíduos com diferentes condições de saúde e seus familiares, o que acaba por contribuir positivamente no processo de reabilitação desses indivíduos, principalmente no âmbito domiciliar. Isso se tornou ainda mais evidente durante a pandemia do Covid-19, onde houve sobrecarga do sistema de saúde e, consequentemente, uma redução no nível de prioridade de outros sistemas. Isso acaba por interferir negativamente no processo de reabilitação dessas pessoas e acaba por levar às grandes filas de espera, o que acaba por dificultar, né, o que compromete esse processo, principalmente para essas populações de baixa escolaridade e baixa renda, que são essas que mais utilizam o SUS e são elas que mais precisam, por exemplo, do transporte público, da ajuda de familiares, de colegas, para tentarem chegar a essas unidades de reabilitação. Então, acaba que esses são fatores que contribuem para o alto nível de desistência dos programas de reabilitação. Porém, uma das alternativas de tentar de suprir essas demandas é a restrição do número de atendimentos para apenas uma vez por semana. Porém, os ganhos de força tendem a ser mais evidentes dentro de 3 a 4 semanas e podem ser ainda mais significativos quando esse estímulo é dado mais de uma vez por semana. Então, uma das alternativas viáveis é o uso dos exercícios domiciliares com o peso do corpo, que apresentam efeitos significativos no ganho de força, equilíbrio, resistência, funcionalidade e, consequentemente, qualidade de vida daquele indivíduo. Então, o nosso banco de dados ele tem como objetivo auxiliar os profissionais na elaboração das tecnologias educacionais para complementar o uso dos exercícios domiciliares. Então, cabe ao profissional elaborar de forma individual os exercícios para cada paciente e selecionar os meios de divulgação que melhor se adequam àquele paciente. Bom, para a seleção dos artigos dos exercícios que compõem o banco de dados, nós buscamos condições que fossem mais prevalentes. Dentre elas, a dor lombar crônica, onde exercícios de estabilização central, fortalecimento e alongamento se mostraram eficientes no controle da dor e ganho de funcionalidade. Nas condições de osteoartrite, exercícios de fortalecimento, alongamento e flexibilidade são altamente recomendados. Para tendinopatias, tanto de membros superiores quanto inferiores, exercícios de fortalecimento, tanto isométricos quanto isotônicos, excêntricos e concêntricos, são também muito eficientes, com melhoras significativas. E para a síndrome de impacto, exercícios tanto para ganho de força quanto flexibilidade apresentam melhoras significativas no controle da dor e ganho de função. Então, vale destacar aqui que, como a gente já comentou, eles foram organizados a partir do esqueleto axial para o apendicular, de forma que o paciente realize primeiro os exercícios que trabalham a região central, para depois partir para as periferias, facilitando o processo de escolha dos exercícios por parte do profissional e visando uma economia de energia por parte do paciente, evitando que ele mude de posição diversas vezes na realização dos exercícios. Além disso, buscamos uma linguagem simples, clara e objetiva para que fosse compreensível pelo maior número de profissionais e usuários de diferentes faixas etárias. Então, os exercícios domiciliares, eles tendem a vir associado a alguma tecnologia educacional, seja uma ilustração ou seja os vídeos. Mas ainda assim, existem dificuldades de acesso, seja por dificuldades na utilização de um smartphone, seja por dificuldade de acesso à internet, entre outros. Mas saliento aqui que o formato digital é ainda assim o mais interessante, porque é o que contém sons, contém vídeos, contém movimentos, e esses fatores contribuem para essa captação de informação. E isso deve estar sempre associado à orientação do profissional de saúde, porque a partir do momento que a gente consegue unir o formato digital mais a orientação do profissional, os melhores resultados são encontrados, né, no processo de aprendizagem por parte do paciente. As limitações do nosso estudo se tratou com o custo do ilustrador, o que limitou a quantidade de ilustrações que nós escolhemos. Também a própria dificuldade na distribuição online, ou seja, o Brasil é um país muito plural, que nem todas as pessoas hoje têm acesso à internet, acesso a um telefone que permite acessar o YouTube, por exemplo. Então, isso dificulta a distribuição online e, consequentemente, aumenta o custo do material de impressão, não respeitando tanto as questões de sustentabilidade tão faladas hoje em dia.
As possibilidades que o nosso estudo trouxe foi deixar um legado para o setor de fisioterapia do CMI no HUB, também possibilitando a criação de novos softwares, porque nós identificamos na análise da concorrência lacunas nos aplicativos, nos softwares disponíveis. Então, é possível criar um novo software a partir desse banco de dados. E auxilia também na realização de novos estudos, ou seja, os alunos que desejarem fazer uma validação dessa tecnologia, eles podem estar realizando. Então, nós concluímos que a elaboração e o desenvolvimento desse banco de dados permitiu o aprendizado das alunas, como também o próprio desenvolvimento desse banco, ensinando-as, né, a executar a prática baseada em evidências e colocar isso realmente em prática no dia a dia. Quando nós realizamos a prática baseada em evidência, nós permitimos maior qualidade nos programas de reabilitação e o próprio banco de dados, as próprias tecnologias educacionais, nós acreditamos que elas trazem essa maior qualidade nos programas e também gerando uma experiência positiva, tanto para os profissionais quanto para os usuários. Então, recomendamos que esse banco de dados seja constantemente alimentado e atualizado. Essas são algumas das nossas referências. Nós passamos a palavra para o nosso orientador e agradecemos a todos pela presença. Muito obrigada. Muito bem. Obrigado, então, a Ludmila e a Milena pela apresentação. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a presença aqui dos professores da banca. Professor Emerson, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui. Professora Ruth também, muito obrigado. Bom, então, eu vou pedir licença ao professor Emerson e vou passar a palavra, primeiramente, à professora Ruth, uma vez que ela é professora da Universidade Federal de Goiás, né? E está aqui como membra externa, né? Digamos assim. Então, professora, fica à vontade para fazer os seus comentários. Muito obrigado pela sua presença e também pela presença do seu grupo de pesquisa também aqui conosco. Obrigado pela presença de todos. Bem, obrigada. Boa tarde às alunas, aos meus colegas, professores Leonardo, Emerson, a todos os alunos presentes, a minha aluna aqui da UFG, que está presente novamente conosco, a Giovana. Quero agradecer mais uma vez, entrei um pouquinho antes, né, Ludmila e Milena, para agradecer, conversar um pouquinho com as meninas, então eu agradeço a vocês e ao seu orientador, a co-orientadora de vocês, pela confiança, né, para que eu possa estar aqui presente nesse momento importante de defesa de TCC de vocês. Já inicialmente dizer assim que fiquei muito feliz quando eu vi, né? Primeiro porque acredito que seja inovadora essa forma de apresentar. Eu não tinha, pelo menos eu não tinha participado de nenhuma apresentação de TCC com esse tipo de produto, sabe? Dessa forma. Eu desconhecia até então. Eu não conheço nenhum outro aluno que tenha defendido dessa forma. Então, a questão do legado eu já conhecia, que o professor Leonardo já tinha comentado comigo, e aí vocês amadurecerem isso para o TCC, eu fiquei muito feliz, especialmente no Centro Multidisciplinar do Idoso, que não é medicina do idoso, eu não sei só se o nome voltou, depois vocês chequem isso, tá? Acho que esse nome lá do centro é o nome anterior, agora acho que é Centro Multidisciplinar. Ou multiprofissional, uma coisa assim. Então, parabéns, tá? Inicialmente. São algumas considerações, eu prometo que eu vou ser bem rápida. Acho que, primeiramente, sobre a apresentação de vocês, parabéns, uma apresentação muito seguras, né? Da palavra, da apresentação de vocês, bem bonita também esteticamente a apresentação, no tempo adequado. Então, parabéns pela apresentação de vocês. O trabalho também escrito muito bem, comparando, né, com todos que a gente está acostumado a avaliar, eu também achei que está um trabalho assim, muito bem formatado, então, por isso também parabéns. Vamos lá, né, inicialmente pelos agradecimentos da Ludmila e da Milena, assim, eu li cada palavra, realmente muito lindo,
Parabéns pela trajetória de vocês. É muito importante, né? A gratidão. E vocês demonstram gratidão nas palavras aos seus professores, aos seus colegas. E eu fico muito feliz de vê-las assim, sabe? Sendo gratas pela trajetória e pelas pessoas que cruzaram o caminho de vocês. Nos agradecimentos das duas, eu vi o termo geriatria, eu comentei com o Leonardo informalmente, ele falou, não, fala lá na banca, né, sobre a geriatria. Eu queria pedir para vocês repensarem depois esse termo, geriatria. A geriatria é uma especialidade médica, né, e o que vocês viveram foram a gerontologia, a área da fisioterapia, direcionada para a saúde do idoso, o termo correto é gerontologia. Então, eu sei que é difícil, porque foi por muito tempo, em vários currículos, inclusive, que não é o nosso caso da UNB, né? Nosso caso da UNB, mas a gente sempre estava firmado assim naqueles termos, fisioterapia ortopédica, fisioterapia cardiovascular, sabe? Esses termos, os novos currículos, né? E não é o caso do nosso currículo da UNB, ele não preconiza, não utiliza esses termos, sabe? Então, para vocês repensarem o termo geriatria em todo o TCC de vocês. Uma vez que a especialidade já reconhecida pelo COFITO é fisioterapia em gerontologia, tá? Então, foi só um comentário rápido. Na lista de abreviaturas de vocês, né, algo que sempre me incomoda, o NB, o N é minúsculo, tá? Não é maiúsculo, não. Eu deixo essas coisinhas destacadas, não vou falar muito, né? Quando eu li o trabalho de vocês, eu achei interessante, porque eu estou iniciando um estudo em parceria com a enfermagem aqui, que envolve essa questão de tecnologias educacionais, mas desenvolvendo tecnologias também como vocês, mas nada parecido assim com vocês. E por isso, eu já tinha tido alguma leitura sobre essas tecnologias educacionais. E aí, quando eu leio toda a introdução de vocês, eu senti assim que eu poderia colaborar, sugerindo para vocês, eu sei que vocês vão tentar a publicação, de alguma forma vocês incluírem no texto as modalidades de tecnologia educacional. Eu não sabia disso, eu só sei porque eu estou num grupo que está envolvido com essa temática, sabe? Então, as tecnologias educacionais voltadas para educação e saúde, elas podem ser, só citando rápido para vocês, táteis e auditivas, expositivas e dialogais, impressas e audiovisuais. A que vocês escolheram para desenvolver o produto é uma tecnologia educacional audiovisual. Então, essa autora que eu estou citando é uma professora lá do Pará. Ela tem um manual, eu vou passar isso para vocês, esse trecho, que eu acho que vocês, se quiserem, é de um livro, não está em artigo, é um livrinho que eu adquiri, e eu vou passar essa referência para vocês aqui no material que eu vou devolver, tá? Porque eu acho que é importante vocês classificarem isso de forma rápida na introdução, e até porque, né? Por que vocês escolheram audiovisuais? Para tentar justificar também, né? Porque existem todas elas têm diferença. Esse público idoso, ele precisa de algumas pistas a mais. Então, assim, tem toda uma justificativa que eu acho que vocês podem conseguir construir em cima disso, da escolha desse tipo de tecnologia. Bem, sobre a introdução, isso, um termo assim que eu vi na introdução que vocês trouxeram do trabalho, que é muito importante também, questão do letramento em saúde, né? A gente tem que se importar com isso, né? Não adianta, não é só aquele momento ali, durante a terapia, a sessão, você orienta esse paciente, ele está entendendo, né? Como é que está sendo isso, né? Em todas as áreas, não só na gerontologia. Então, a gente tem que o fisioterapeuta precisa se despertar para essa questão do letramento, né? Bem, na introdução, o meu comentário era esse. Nos materiais e métodos, ok, mas quando vocês falam no relato de experiência, no terceiro parágrafo, no item 2.1, relato de experiência, terceiro parágrafo, vocês falam assim, foram selecionados aqueles que possuíam comprovação científica. Na apresentação vocês falam. Aí
Como assim? Me explica essa comprovação científica. Como é que foi esse levantamento de vocês? O que vocês consideravam comprovação científica? Os materiais educativos encontrados e analisados foram selecionados aqueles que possuíam comprovação científica. Me explica isso. O que vocês querem dizer? Na hora de selecionar os exercícios, a gente buscou, dentro da literatura, alguns artigos que abordassem tanto sobre cartilhas de modo geral, ou como eu falo, estudos que colocassem em prática, né, o uso dessas cartilhas e apresentavam melhorias significativas. Tem um mesmo que está na área de dor lombar, que eu trouxe, coloquei nas referências, que tem todos os exercícios que foram feitos ali de estabilização central, que eu falar de fortalecimento, que foram colocados ali e apresentaram melhorias significativas. Então, foi mais ou menos dessa maneira assim, que a gente acabou selecionando os exercícios. Então, foram baseados em artigos, ensaios clínicos que testavam um tipo de... Era isso? Isso. Era? No item 2.2, Ludmila e Milena, quando vocês falam etapas do estudo, eu acho que esse item, junto com o início dos resultados, tem metodologia nas etapas do estudo e tem metodologia no início dos resultados. Tanto que quando eu fui ler na primeira vez, né, eu fui pela sequência, eu fui sentindo falta das coisas, que algumas foram respondidas lá nos resultados. Talvez seja pela forma que é o trabalho, né? Não é um artigo clássico, assim, é outro tipo de estudo, né? É um relato de... Como é o nome? De experiência, né? E então, assim, talvez seja por isso. Mas eu acho que dava para organizar, é uma sugestão minha, sabe? Colocar tudo isso em relação ao método. Quando vocês falam das etapas, da primeira, da segunda, da terceira e da quarta etapa, vocês fecharem aqui tudo e apresentar no resultado o protótipo, entendeu? Eu não sei, eu acho, ou o contrário, porque precisa ficar organizado em um lugar só. E não fala um pouco, depois fala mais um pouco, sabe, no outro item. Achei um pouquinho assim confuso. Mas vamos por partes. A primeira etapa, confuso não, desculpa, assim, ficou picado, entendeu? Não é confuso, tá claro para mim, mas é porque podia ficar tudo num lugar só. Na primeira etapa, vocês falam que foi feito um levantamento bibliográfico, né? Como vocês citam isso, assim, falam das bases de dados e tal, eu queria saber mais algumas coisas, para ver se vocês têm essas informações para trazer, como, por exemplo, a questão norteadora de vocês. Norteadora para a estratégia de busca. Qual foi a pergunta? Quando vocês fizeram, tinha uma pergunta para essa revisão de literatura? Porque, assim, quando você vai fazer um artigo de revisão integrativa, que vocês fizeram, de certa forma, né, para a primeira etapa aqui, precisa de alguns critérios, não precisa? Quando é que vocês fizeram isso, por exemplo? Que períodos? Eu sei que vocês fizeram estágio no início do primeiro semestre, né? Eu senti, assim, a data da busca, essas coisas como se fosse um artigo de revisão, sabe? Eu acho que se vocês têm essas informações, eu acho que valeria a pena incluir. Porque vocês não fizeram tudo com esse rigor, essa revisão? Sim. Então, assim, os critérios, por exemplo, os critérios de elegibilidade para essa busca. Que tipo a língua, o idioma, ou era só com idosos? Tinha condições patológicas que vocês excluíram, entendeu? Ou era qualquer doença, podia ter qualquer... Entendi, sim. Vocês estão entendendo? Sim, Essas informações vocês têm? Se tiver, eu acho que valeria a pena incluir, pensando, sabe, lá na frente, na publicação, em tentar encaminhar de alguma forma esse artigo. Então, assim, a minha sugestão para essa primeira etapa, né?
eu também, na segunda etapa, fala também, olha, foram selecionados apenas aqueles que possuíam comprovação científica de sua efetividade. Eu coloquei, explique melhor. Tá, lembra da pergunta que eu fiz lá atrás, da baseada em evidência? Também vocês falam disso. Vocês podiam explicar melhor de que tipo de estudo foi esse que vocês selecionaram? Em relação, só agora à quarta, né, etapa, eu lembrei de um estudo desse grupo que eles aplicaram, que eu fiquei pensando assim, pode ser o próximo passo, Léo, é aplicar uma escala de usabilidade. Eu não sei se vocês tiveram acesso quando vocês estavam desenvolvendo isso. Existe uma escala, em inglês a sigla é SUS, é uma escala de usabilidade e você pontua, sabe? Tem uma pontuação. Você pode aplicar num profissional ou com paciente, por exemplo, vocês vão escolher para ver o quanto ele entende dessa tecnologia educacional, por exemplo, sabe? Eu sei que essa pontuação acho que vai de 0 a 100, quanto maior a pontuação somatória lá, vai ser melhor. Melhor a usabilidade dessa tecnologia educacional. Então, assim, é só uma ideia para vocês, porque eu acho que com o produto final, aí eu não sei se tem que passar pelo comitê de ética, né? Acho que sim, né? Se vai, não sei. Acho que sim, tem que aplicar. Mas seria um próximo passo, Leonardo, com esse produto. Usar essa escala de usabilidade, que eu coloco o link dela aqui também para vocês, tá? Para vocês, tem ela em português, para vocês pensarem no segmento aí de vocês. A quinta etapa, que fala análise de concorrência, eu achei que no slide ficou mais claro do que no texto. Tanto aqui no item 2, quanto no 3, quando você fala nos resultados dessa etapa, eu achei que vocês falaram direitinho na primeira coluna da tabela, do quadro, né, que vocês apresentaram, fala todos os critérios que vocês... Eu não li aqui da mesma forma que estava na apresentação. Então, acho que vocês têm que trazer para cá. É sugestão também. No finalzinho da sexta etapa aí, uma dúvida também, adesão ao programa, né? Eu falei, só completa aí, né? Que programa? Programa de Educação e Saúde, que vocês estão... Enfim. O que eu penso, só para fechar, é que todas essas informações do item 2 talvez possam ser unidas com algumas informações que vocês voltam a falar no item 3. Aí o item 3 volta a falar da revisão, volta a falar da análise de concorrência, sabe? Eu fiquei assim, pensando que poderia ficar melhor. Certo, entendido. Certo. Eu assisti os vídeos que estavam disponíveis, acho que foi um tremendo trabalho. Vocês já me tiraram a dúvida, né? Informalmente aqui sobre os vídeos, vocês fizeram todos, mas o YouTube não subiu tudo, né, para o canal da apresentação do TCC. Ficou bem legal. A discussão, assim, eu acho que vocês poderiam trazer mais essa questão que eu comentei lá da introdução, ou lá ou aqui, sabe, o porquê dessa tecnologia, qual a vantagem, a questão do idoso, porque já que é para um público idoso, né, a questão do acesso, essa acessibilidade para o idoso para esse tipo de tecnologia, eu acho que vocês poderiam discutir, trazer só um pouquinho aqui para a discussão de vocês, essa questão do alcance, sabe? Da tecnologia mesmo, da gerontecnologia, né? Que a gente chama de gerontecnologia para o cuidado. Eu acho que vocês poderiam trazer uma discussão com outras iniciativas, ver se é possível fazer uma discussão com outros estudos, não igual de vocês, mas, sabe, semelhante, enfim, trazendo tecnologia para cá. É porque o elemento central da pesquisa de vocês é uma tecnologia educacional em saúde, né?
E aí vocês trazem muito exercício e tal, mas eu acho que ficaria bom trazer um pouquinho disso. Deixa eu ver mais aqui. No finalzinho, vocês usam, né, no penúltimo parágrafo da discussão, o termo usabilidade. Eu pensei, tá vendo que existe esse termo e existe a escala da usabilidade, né? É um termo bem conhecido para essa questão do produto em tecnologia educacional. Meninas, assim, eu falei que eu não ia demorar, eu ia ser bem direta, né? Eu acho que eu fiquei muito feliz com o produto de vocês. É óbvio que ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado, e a gente tem dificuldade, tá? Para avaliar também, porque foge um pouco do padrão né, que a gente está acostumado, mas eu me esforcei. E aí, dentro desse meu esforço, eu acho que a minha maior sugestão para vocês é essa questão da metodologia, do passo a passo, que vocês poderiam deixar mais claro essa questão do levantamento bibliográfico, deixar claro e talvez uma leve reorganização aí desses parágrafos. E no mais, assim, eu acho que vocês estão de parabéns. E eu vou aguardar o professor Emerson, porque certamente ele tem um outro olhar, né? E ele vai agregar tudo isso. Eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma com a leitura do trabalho de vocês. E eu estou muito satisfeita. Eu acho, assim, pensando num trabalho de conclusão de curso, vocês mais que alcançaram, né? O que a gente espera de um aluno de graduação, para um primeiro passo, né? Ainda mais assim, eu sei meninas que já estiveram à frente, assim, envolvidas em tantos projetos de extensão, de pesquisa, a gente leu tudo isso e eu sei porque eu acompanhei vocês, mas certamente vocês quiseram fechar de uma forma assim diferente, né, inovadora. Eu estou muito satisfeita, tá? Parabéns. Obrigada. Obrigada, de coração. Obrigado, professora Ruth, pelas considerações. Anotamos aqui todas as observações relativas às nomenclaturas, o uso da palavra comprovação científica, o termo da tecnologia educacional, para melhorar a questão das estratégias, né? E as outras sugestões que você deu aqui, né? Sobre a discussão e sobre a metodologia, a descrição da metodologia. Muito obrigado. Vou passar, então, a palavra agora ao professor Emerson. Por favor, professor Emerson, fique à vontade para fazer suas considerações. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Leonardo. Boa tarde a todos, a todas. Também agradeço a oportunidade de estar participando desse momento da Milena e da Ludmila, né, que tiveram ambas trajetórias incríveis dentro da universidade, e concordo com a professora Ruth que é uma alegria enorme a gente avaliar um trabalho de conclusão de curso que apresenta um produto, né? Certamente a contribuição de vocês está aí, então assim, isso ninguém mais tira de vocês, né? E assim, minha análise do projeto vai ser uma análise meramente acadêmica, né? Também no sentido de contribuir para que vocês aprimorem o trabalho que vocês começaram, né? E que ele seja bem sucedido não só em produto, porque o produto por si só já está super bem sucedido, mas em termos de outras produções que podem vir dessa iniciativa que vocês tiveram, né? Um destaque para mim, talvez o mais importante do trabalho de vocês, ainda que vocês não tenham usado essa palavra, e nem sei se vocês têm a consciência desse conceito, mas vocês estão trabalhando com difusão e popularização de ciência e tecnologia, que talvez fosse um tema para vocês estudarem em futuras produções, né? Então, talvez a grande contribuição, para mim, o ponto alto do produto que vocês desenvolveram, é que esse é um produto que tem um olhar para a diversidade humana, né? E é um produto muito preocupado com a cultura brasileira, né? Com o letramento das pessoas que vão conseguir ou não ter compreensão do que vocês estão propondo. Então,
realmente eu acho que esse é o ponto alto do que vocês estão propondo. E isso é o que diferencia o trabalho de vocês, né? Então, já começo deixando os parabéns, tá? Porque no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa ter esse olhar mais humano para aquilo que a gente faz, porque nem todo mundo tem acesso às coisas, né? E quando a gente se preocupa em conceber algo acessível, não importa a vulnerabilidade, né? Mas que a gente tem uma preocupação de quebrar com a inequidade que está presente em toda a estrutura que a gente construiu até hoje, por isso só a gente observa um mérito enorme, tá bom, meninas? Então, fiquem bem tranquilas que o mérito está aí, tá? E eu também queria, assim, dizer que eu estou tremendamente impressionado com a arguição da professora Ruth, assim, tá? Que mostra um amadurecimento enorme, né, para o desenvolvimento tecnológico, né, e que é algo que eu venho batendo a cabeça há muito tempo, né, para me considerar hoje um iniciante na área de trabalhos voltados ao desenvolvimento tecnológico, e vendo a professora Ruth falar com tanta propriedade e com tanta evidência e referências importantes, muito me alegra ver que os pesquisadores em universidades importantes, né, e a professora Ruth foi uma peça bastante importante na formação do nosso curso aqui na Universidade de Brasília, estão agora preocupados em levar todo esse conhecimento que a gente notoriamente já faz há anos dentro da universidade, mais para setores produtivos. Eu acho que esse é o futuro, né, na minha visão, das universidades que se preocupam de fato em produzir e em ser centros de excelência no que fazem, né? Bom, eu também, a professora Ruth foi muito precisa e detalhada, então não vou repetir coisas que a professora Ruth muito bem colocou. Mas eu queria reforçar cuidados que a gente tem que ter do ponto de vista acadêmico, metodológico, até para valorizar o que vocês estão fazendo e não parecer que vocês criaram filmezinhos e videozinhos de exercícios, né? Eu acho que se a gente não coloca da maneira correta e com propriedade acadêmica, nós mesmos boicotamos aquilo que a gente está fazendo, né? E eu começo fazendo uma análise bem básica, primeira aula de metodologia do trabalho acadêmico científico, né? Que é o objetivo sendo respondido na conclusão, né? Essa é a base de qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho que a gente propõe, ele tem que ter um objetivo que, no final das contas, a gente conclui, né? Então, a conclusão é uma resposta aos objetivos. Então, eu acho que nenhum objetivo de pesquisa é meramente descrever, porque o descrever, como vocês colocam no objetivo de vocês, ele faz parte de qualquer delineamento de pesquisa, que você vai descrever com base em um determinado delineamento. E é muito importante no objetivo a gente escolher o verbo correto para o tipo de trabalho que a gente fez. E vocês estão trabalhando num trabalho de desenvolvimento, eu diria, em estágios iniciais do desenvolvimento de um produto, ainda que o produto em si já esteja pronto, mas em termos de maturação para esse produto virar um modelo de negócios, ele ainda precisa seguir o que a gente chama de roadmap, tá? Que é o mapa e a rota do desenvolvimento tecnológico. Se a gente for analisar os elementos que vocês trouxeram hoje, eu diria que vocês estão com uma maturidade ainda baixa para, de fato, ter uma transferência dessa tecnologia, tá? Mas eu entendo que o objetivo, da forma como vocês colocaram, ele não caracteriza um objetivo de pesquisa e ele não valoriza o que vocês fizeram, tá? Para mim, está muito claro que o que vocês fizeram não foi descrever algo, mas sim modelar, né? Na real, vocês tiveram como objetivo modelar a obtenção e organização de informações em um banco de dados com vistas em um produto
tecnológico educacional, né? Que certamente vai se traduzir e ser transferido para um modelo de negócio de muito sucesso, eu diria. De muito sucesso. Né? Então, olha que interessante. Se você manter o teu objetivo de descrever o desenvolvimento de um banco de dados, a conclusão seria o banco de dados. Entendem o que eu estou dizendo? E vocês não concluem isso, né? E o que vocês têm permite vocês entregar uma conclusão muito mais abrangente, eu diria, do que o que vocês apresentaram. Por isso que é importante, por trás de todo o trabalho acadêmico, ter muito bem traçado e desenhado a estrutura metodológica que sustenta ele. Né? E vocês acertaram, o trabalho de vocês é um estudo metodológico. Né? Só que cujo objetivo é modelar a obtenção e organização de informação em um banco de dados com vistas em desenvolver um produto para um modelo de negócios. Tá? É assim que eu enxergo o que vocês fizeram. Né? E aí eu vejo que para alcançar isso, né, vocês trabalharam com 2 objetivos específicos e eu acrescentaria um objetivo que vocês superficialmente mostraram na apresentação. Né? Os 2 objetivos que vocês trabalharam específicos, né, na minha análise, foi o levantamento de material bibliográfico, tanto é que vocês fizeram uma revisão de literatura, e a professora Ruth já fez todos os apontamentos metodológicos que precisam e carecem ter. Né? Vocês também tiveram como objetivo específico produzir ilustrações, vídeos, material informativo, que são elementos que vão compor essa tecnologia educacional. Só que faltou um objetivo específico para fechar e você alcançar o objetivo geral da forma com que eu falei agora, que é verificar a maturidade tecnológica e também modelar um plano de negócios. Né? Então, faltou aqui, né, e aí eu sugiro que vocês leiam um pouquinho sobre Technological Level, Readiness Level, que é um instrumento desenvolvido pela NASA para verificar maturidade e prontidão de tecnologias, né, para identificar, eu imagino que a de vocês está num 3 ou 4, tá? Para que vocês possam verificar como planejar, amadurecer ainda mais essa tecnologia ao ponto de chegar num plano de negócio que vocês poderiam ter modelado por outras ferramentas que hoje a gente tem. A mais utilizada é o que eles chamam de BM Canvas, que é o Business Model Canvas, que é um modelo muito simples, que você coloca no Canvas, faz uma apologia àquela paleta de cores, né, que a gente usa para pintar, aquilo chama Canvas, mas é porque você tem um modelinho muito simples que se assemelha a uma paleta de coisas importantes e essenciais para a sua obra ser criada. Né? Tem essa simbologia por trás desse modelo. Então, eu creio que vocês poderiam completar esse estudo de vocês com isso. E aí, certamente, vocês vão conseguir publicar isso nas revistas com maior qualidade e indexada na área de produção e desenvolvimento tecnológico, né? Porque todas elas exigem, de certa forma, isso. Outro ponto alto que eu gostei de ler e ver na apresentação que vocês fizeram foi a questão da usabilidade. Né? A gente sempre trata na área de desenvolvimento tecnológico da utilidade do produto e não da usabilidade. E é muito comum a gente ver, principalmente dentro da universidade, a produção de muitas coisas que são úteis, mas não usáveis. Né? Então, quando vocês jogam um olhar para usabilidade, não para utilidade, vocês aproximam mais e amadurecem mais aquela escala, né, de prontidão tecnológica para um ponto em que o que vocês estão fazendo fica mais próximo de poder ser transferido para o setor produtivo. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que o trabalho de vocês precisa de um olhar um pouco mais metodológico. Né? De valorizar o que vocês fizeram para não parecer... O estudo de vocês, de longe, é um relato de experiência.
de longe, por vários motivos, tá? O estudo de vocês é um estudo de modelagem, simulação, apropriação, validação de método, uma série de outras coisas. De longe, um relato de experiência, tá? Então, eu creio que vocês precisam atribuir esse valor ao trabalho de vocês, tá certo? Como eu disse, a professora Ruth foi exímia em fazer a arguição, né? É ótimo a gente suceder, né, uma arguição bem feita, porque a gente facilita, a gente fica mais batendo papo depois de uma arguição bem feita, que é o que a gente está fazendo, né? Mas eu chamaria atenção, e agora no produto de vocês, para quando vocês falam que vocês organizaram o material, né, os exercícios no caso, por uma série de atributos, e uma delas é o objetivo do exercício. E vocês colocam como objetivo alongamento e mobilidade articular. Estou pegando 2 exemplos, né? Quando, na verdade, o alongamento, ele é um tipo de exercício. E que o objetivo de um exercício de alongamento pode, inclusive, favorecer a mobilidade articular. Então, eu só estou dando um exemplo de que talvez vocês precisassem repensar o que vocês estão chamando de objetivo e organizando os exercícios por objetivo de exercício, para não inferir nessas coisas, porque, na verdade, vocês estão, por muitas vezes, falando de tipos de exercício. E adorei a puxada de orelha da professora Ruth para a linguagem biomédica. Está totalmente na linguagem biomédica. Nem parece que vocês estão sendo formados pela Universidade de Brasília. Assim, sendo bastante honesto, né, vocês precisam realmente, do meu ponto de vista, se vocês querem um produto moderno, né, um produto usável, né, e não utilizável, né, do ponto de vista, e não útil do ponto de vista de ferramenta para os profissionais da saúde, que, né, eu acho que vocês precisam mudar a linguagem biomédica para a linguagem biopsicossocial. E aí a minha sugestão para o objetivo do exercício é que sejam objetivos para os subitens da Classificação Internacional de Funcionalidade na atividade de participação. Assim, se você colocar tipo objetivo na mobilidade ou nas subdivisões do capítulo mobilidade, exercícios para atividades de vida diária ou nos subitens da atividade de vida diária, enfim, vocês vão conseguir fazer, por exemplo, eu, que sou um fisioterapeuta, que faço o planejamento da minha intervenção, buscando exercícios, né, para promover a atividade de participação, para mim seria muito mais legal eu ter lá no meu filtro, né, eu quero exercícios para autocuidado, entendeu? E aí ter lá um conjunto de exercícios. E óbvio, eu estou falando no nível mais genérico, né? Vocês podem trabalhar com detalhamento maior, né? E eu ensinei isso para vocês, então não admito, me desculpa ao autoritarismo agora, que vocês, no final do curso, não utilizam o material mais rico desse projeto pedagógico, que é a linguagem biopsicossocial, né? Então, eu recomendaria que vocês revisitassem a linguagem, não só mudando geriatria para gerontologia, mas mudando, porque o fisioterapeuta, ele não trata condição de saúde, doença, né? Ele trata promoção da atividade de participação. Obviamente que, né, não estou... Eu acho que é importante, inclusive, ter o filtro da dor lombar crônica, ter o filtro da condição de saúde, mas ele é mais um filtro dentro do instrumento de vocês. E não é ele que vai direcionar a linguagem, né? Que eu acho realmente bastante importante, né? Para ser breve também, né, eu acho que os principais apontamentos que eu gostaria de fazer foram feitos, né? E eu me coloco à disposição de vocês, se vocês quiserem, né, e acharem necessário isso. Mas a minha pergunta é: qual a próxima etapa, né, do que vocês têm, né, têm em mãos?
né? Essa é a minha pergunta para vocês. Então, durante as nossas conversas com o professor Leonardo, esse era o maior questionamento. Por isso que a gente pisou muito em ovos de como escrever sem entregar tudo no TCC. Porque se a gente entregasse todo o trabalho, o próximo passo ia ficar meio restrito, né? A gente não poderia entregar tanta coisa. É algo a se pensar. Realmente a gente ainda está amadurecendo essa ideia dentro de nós. Nós queremos fazer disso um plano de negócio ou não? Então, mas é algo que a gente já conversou e temos o interesse de levar para frente, porque quando a gente acessa as mídias sociais, né, por exemplo, o Instagram da vida, a gente percebe muitas pessoas trazendo exercícios. E sem esse olhar que o senhor trouxe agora para a gente na questão da CIF, né, da atividade de participação. Então, a gente tem esse desejo de dar o próximo passo, de desenvolver algo mais maduro, de trazer uma tecnologia, principalmente visando o SUS. Porque quando você coloca na ponta do lápis o custo desses materiais, dessas plataformas, desses softwares, né, é difícil uma UBS ter, porque é um custo que gera para o governo e automaticamente isso não vai se ter, né? Então, visando principalmente atender essa população, atender o SUS e a população que não tem acesso mesmo a esse tipo de tecnologia. Então, esse, assim, é um sonho, um desejo para o próximo passo. Não, realmente eu acho que tem muitos passos aí para vocês trilharem, né? E assim, uma outra coisa que eu queria perguntar, eu pelo menos na minha leitura, a não ser que me passou despercebido, eu não vi uma proposta de consulta ao usuário. Eu vi que vocês consultaram muito a literatura, inclusive fizeram uma revisão, né? Fizeram análise de concorrência, e então, assim, é um produto que, segundo o jargão, né, do método de desenvolvimento tecnológico, é um produto centrado no inventor e não centrado no usuário, tá? E a literatura mostra da área que produtos centrados no inventor têm menos chance de sucesso do que produtos centrados no usuário. Vou só dar um exemplo. Teve um inventor de uma banca que eu participei do CNI, né, que é o Conselho Nacional de Indústria, que eles estavam avaliando propostas inovadoras e o engenheiro lá super animado, uma apresentação assim super bem feita de um dispositivo que eliminava o mosquito Aedes aegypti, né, que é da febre amarela. Da febre amarela não, da dengue, desculpa, né? Assim, o dispositivo, assim, do ponto de vista do inventor, super promissor, super tecnológico, tinha uma tecnologia de não sei que frequência que atraía um mosquito específico egípcio, não atrai outros mosquitos, e aí, ao ser atraído para esse tipo de armadilha, que era o dispositivo dele, matava o dispositivo, né? E aí eu fiz uma pergunta simples de usuário para ele. Eu falei, olha, me desculpa, mas eu não compraria o seu produto. Ele, uai, por quê? Né? Eu falei, porque eu não quero atrair o mosquito para minha casa. Antes dele ser morto pela sua armadilha, ele pode me picar. Então, eu só estou dando com esse exemplo o princípio fundamental de um desenvolvimento tecnológico bem-sucedido. Que se ele for centrado no inventor, né? E o filho do inventor, e o filho nosso, é o filho mais bonito do mundo, né? Filho de inventor nenhum, filho de mãe e pai nenhuma é feio, tá? Então, se você partir do desenvolvimento do produto centrado no inventor, a chance de você tropeçar num detalhe como esse do exemplo que eu dei e todo o seu investimento cair no ralo é muito grande. Tá? Então, eu senti falta, e aí, se vocês forem pensar em próximos passos, né, é o que eu recomendaria, de você direcionar o desenvolvimento a partir de agora centrado no usuário. E vocês têm dois usuários aí, né? Um usuário que é a pessoa beneficiária do exercício e um usuário prescritor, que é o profissional, né? Então, é bastante importante que vocês façam consultas, e tem metodologia enorme, tem metodologia que consegue identificar consenso, ou consegue estabelecer consenso onde não há consenso.
tá? E eu acredito que vocês estão nesse momento do roadmap, do desenvolvimento do produto de vocês, né? Que seria agregar elementos ao desenvolvimento, né? Mas do ponto de vista de quem vai ser o comprador do produto, né? E aí vem as etapas de validações inúmeras, né? Que a palavra validação é uma palavra bem genérica que carrega uma série de etapas aí desse processo. Vocês chegaram a pensar nisso? Mas já tá, a caixinha já tá pensando aqui. Então tá bom, então provoquei. Então estou satisfeito. Sempre. Então está satisfeito. Provocação colocada. Novamente agradeço a todos vocês. Novamente reforço o prazer que é estar aqui nessa banca e a felicidade de ver duas futuras fisioterapeutas muito bem formadas chegando aí no mercado. Parabéns para vocês. Obrigado, professor Leonardo. Encerro aqui. Muito bom. Muito obrigado, professor Emerson, pelas considerações. Anotei aqui todas as suas falas, né? Em relação à nomenclatura, em relação aos cuidados metodológicos na descrição, a questão do objetivo e da conclusão. Essa questão achei interessante, incluir em qual TR ali ela está, né? Em qual nível da maturação tecnológica. O modelo Canva, eu acho que talvez a gente está muito imaturo realmente para pensar nisso, realmente muito imaturos, né? E essa questão da validação e de centrar no usuário, ela é muito importante mesmo. A gente esbarrou na seguinte variável, o tempo, né? Elas são muito à frente do tempo. Então, eu tinha uma preocupação, e eu tinha uma preocupação e agora eu tenho outra. A minha preocupação antes era não acelerar demais, porque elas estavam vindo aí de trabalhos de conclusão complexos que foram afetados pela pandemia, e elas, de repente, tinham um produto na mão. Eu digo de repente porque foi assim mesmo que aconteceu. Elas entraram no CMI, no Centro de Medicina do Idoso, para fazer 3 vezes por semana estágio, e chegaram lá no primeiro dia e a preceptora deu notícia: não, o estágio vai ser 5 vezes na semana porque vocês vão para a clínica médica também. Então, foi um desafio para mim. Eu não tenho formação nessa área, embora tenha atuado de alta complexidade, e nem a preceptora que estava se colocando ali, que foi, de certo modo, movida pelas contingências da pandemia para se tornar preceptora da clínica médica. E, bom, por conta dessas contingências aí, elas já teriam trabalho demais. Mas elas não pararam, né? Elas foram atrás de todas as cartilhas e chegaram com a planilha, com todas as dezenas de cartilhas. Aquele trabalho que foi feito pelo aluno ali, como a gente chama de legado, a gente tenta deixar uma tecnologia, algo, né? Um legado ali, todo grupo que passa para o usuário, e no final a gente se deparou com muitos materiais que não eram usados. A usabilidade deles era muito ruim, porque a imagem era ruim, porque a descrição não era boa, porque não tinha evidência nenhuma. E aí elas começaram a fazer vídeos e descrições, e de repente a gente tinha centenas, dezenas de vídeos. E aí vamos chamar mas aí tem um paciente que não tem acesso, o paciente do CMI é um paciente que tem os problemas que elas já mencionaram aqui, e, e aí nós vamos, então, fazer desenhos. Elas também são estagiárias do SARA, e lá eles trabalham muito usando essa tecnologia também de treinamento randomizado, essa modalidade de treinamento, por ser um serviço público, e aí arrumaram esse ilustrador. E aí me procuraram para fazer um trabalho de conclusão usando isso, porque viram uma outra colega usando uma cartilha, sem querer desmerecer, mas apenas uma cartilha, como uma cartilha de uma questão específica, de uma sequência específica para
como trabalho de conclusão. Né? E aqui a gente tem toda uma tecnologia educacional, né? E tudo que a gente começava, e aí a gente começava a falar desse trabalho, e sempre elas falavam, professor, não tem comitê de ética, professor, não tem comitê de ética, não dá para fazer, não dá tempo, a gente está cansado, a gente quer terminar o curso e tal. Então, a preocupação primeira foi essa, de não acelerar. Agora, ouvindo a sua fala aí, professor Emerson, a minha preocupação agora se tornou outra. É de continuar incentivando elas a procurarem outros arcos, né? Para que elas possam alcançar o devido alcance que elas têm potencial de desenvolver, né? Então, eu sei aí do seu potencial enorme aí da sua produção tecnológica, científica nessa área, então seria muito honroso para nós, né, ter a sua colaboração, ou que você passasse realmente a assumir realmente essa capitania, digamos assim, para que elas pudessem atingir o nível de desenvolvimento e maturação tecnológica, né? Havia previsão de uma prospecção também, mas a cada vez que eu trazia alguma coisa, análise da concorrência, o plano de negócio se resumiu à análise da concorrência, né? E a prospecção, a análise de prospecção se resumiu a um parágrafo aí, dado o tempo que a gente tinha. Então, isso a gente está falando de julho para cá, é isso? Agosto ou julho? Junho. Junho. Então, de junho para cá é que apareceu esse TCC, é que isso se tornou um trabalho de conclusão. Então, foi um trabalho muito intenso e que tem muitas possibilidades. Inicialmente, elas pensaram em deixar isso ali no CMI e fim, e ponto final, como material consultivo para o CMI, e depois a gente começou a conversar realmente sobre isso como algo maior. E depois um outro pensamento foi de deixar isso para o SUS, como, enfim, abrir para a faculdade e tudo mais, né? Uma visão que muitas vezes ela é bonita, mas ela não é pode não ser sustentável, né? Enfim, e pode não chegar ao nível que talvez merecesse isso aqui, né? Talvez uma coisa não exclui a outra, né? Mas precisa realmente ter um plano de negócio para que isso possa superar, né, aquele vale que existe entre o desenvolvimento da tecnologia e o seu desenvolvimento até chegar no mercado consumidor, né? Aquele vale da morte, do desenvolvimento da maturação tecnológica que a gente realmente está ali nos níveis iniciais, né? Você falou 2 e 3, talvez antes, enfim. Mas, então, gostaria de deixar aqui, né, publicamente registrado, então, esse meu entendimento, né, de que eu estou à disposição, continuo sendo arco, quero continuar participando, quero continuar ajudando, mas vocês precisam de mais arcos aí, arcos que possam projetar vocês mais longe, assim como também desse olhar, né, da gerontologia, esse olhar, esse conhecimento, eu acho que da professora Ruth seria muito bem-vindo também para tornar esse projeto mais aplicável, né, às populações idosas, né? Então, após isso, eu peço desculpas pela demora aqui, pelo comentário, mas eu queria mesmo deixar registrado isso aqui, né, essa preocupação agora, né, ouvindo as palavras de vocês. Então, agradeço mais uma vez pelas palavras. Eu vou, então, convidar os professores, a professora Ruth e o professor Emerson, para que a gente faça a deliberação, então, numa sala aqui do Teams. Eu já abri a sala, eu vou chamar vocês para lá. Sim, professor. É só você sair, eu vou te chamar lá, aí você atende no Teams. Fechado? Te mando o link também da equipe. Já voltamos, então, para a deliberação. Está gravado. Vou pedir a Milena e a Ludmila que façam uma super gentileza. Peguem a relação dos alunos que estão aqui, com nome e matrícula, para a gente fazer a declaração de atividades complementares. Obrigado. Só sair, prof.
Tá no YouTube, Lud. Olha, Parabéns! Parabéns, Denise. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Então, gente, tá sendo um malabarismo aqui para 3 computadores, 2 celulares, para conseguir transmitir para todo mundo assistir. Obrigada, pessoal, que está no YouTube assistindo. Gratidão a vocês. Mãe, um beijo. Dona Eulene, um beijo. beijo, mãe. Beijo, Mi. Gratidão por estar assistindo. Tá avisando a mim, desliga. Eu parou de transmitir. Você, gente. Acho que desconectou. Obrigada, Dani, Rose, Nayara, muito obrigada. Elô, querida, saudade. Mix, Adassa. Aninha, obrigada, te amo, linda, cheirosa. E obrigada por ter participado. Internet. Conectou. Acho que foi o celular dela, então. Ludmila, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Muito bem. Lud, parabéns. Milena, parabéns. Eu vou precisar sair, mas assisti toda a apresentação de vocês. Nossa, tô muito maravilhado. O arquivo com as minhas sugestões, enfim, contribuições, eu vou te responder por e-mail, já te encaminhar agora, tá bom? Mas é isso, viu? Parabéns pela apresentação, parabéns pela, enfim, desempenho. Fico muito feliz, viu? Obrigada. A gente não sabia que você estava aqui, por isso que o professor... Menina, eu entrei, a internet do OBS caiu, eu entrei pelo meu celular e aí você já tinha iniciado, mas tranquilo. É isso, acho que é o papel do suplente mesmo, cobrir enquanto, né? Mas parabéns, viu? Parabéns pela apresentação, estou muito feliz por vocês, viu? Obrigada, Paulo, de coração. Obrigada pelas considerações no arquivo, tá? Tá bom, qualquer dúvida vocês me respondam e keep in touch aí, tá bom? Tá bom, obrigada, de coração. Beijo, meninas. Obrigado, Paulo, pelas considerações. O Paulo, professor Paulo, suplente aqui, também foi professor da professor Hermes, foi aluno do professor Hermes aqui também. Enfim, então agradeço também pelas considerações. Então, a banca se reuniu e deliberou pela aprovação do trabalho, né? Então, vocês estão, a partir desse momento, né, aprovados no trabalho de conclusão de curso, e preencheram o requisito, mais um requisito para obtenção do título de bacharel em fisioterapia. Meninas, Milena e Ludmila, parabéns, mil parabéns, realmente é um trabalho inovador, é um trabalho muito diferente, e as palavras do professor Emerson, elas meio que, acho que elas, faço minhas as palavras dele, né? Essa preocupação humana, ela está presente em todos os momentos, desde o início, né? Então, nós que ficaremos, né, aqui na universidade, lá no estágio, no CMI, os pacientes, os cuidadores, eles terão para sempre um pedacinho de vocês lá, que é esse produto aqui que foi desenvolvido. Então, esse agradecimento que eu mando agora em nome de todos. Então, fiquem à vontade para fazer as suas considerações, para fazer os agradecimentos, enfim, a fala é de vocês. A gente vai compartilhar a tela de novo.
Bom, queria agradecer primeiramente a Deus por ter me dado essa força para ter chegado aqui, ter me dado sabedoria para ter enfrentado tudo isso. Gratidão aos meus pais, à minha mãe, que nunca duvidou de mim, que desde antes da entrada da UNB já sabia que eu ia estar lá. Gratidão ao meu pai, que mesmo distante, estava sempre cuidando de mim, se preocupando comigo, querendo saber como é que eu tô, mandando ser firme, continuar estudando. Gratidão às minhas primas, que estão aqui assistindo comigo, conseguiram assistir comigo aqui. Vocês são muito importantes, vocês fizeram total diferença na minha vida. Vocês foram que me ensinaram a fazer a fazer e buscar fazer as coisas com amor, com propósito. Gratidão aos meus avós que estão lá na Bahia, que estão sempre se preocupando comigo, estão sempre ligando, querendo saber como é que melhora a dor no joelho. Eu estou lá sempre tentando ajudar, mandando fazer uma caminhada, então vocês fazem parte dessa história. Gratidão aos meus professores, professor Leonardo, principalmente por ter aceitado essa tarefa de orientar a gente, por toda a paciência, por toda a dedicação. Eu cheguei no segundo estágio totalmente perdida, porque a fisioterapia é o que eu amo fazer, então todas as áreas eram áreas que me encantavam, e você me mostrou a área da gerontologia, que foi onde tudo começou a brilhar, onde tudo começou a fazer sentido. Então, eu sou eternamente grata ao Senhor por isso. Gratidão a Gi, por me ensinar ao que é a ser fisioterapeuta, colocar amor na profissão e mostrar que não preciso muito para ser fisioterapeuta, apenas colocar conhecimento, colocar propósito, colocar amor nisso. Gratidão às minhas amigas, que desde o segundo semestre elas me acolheram, desde então a gente caminha juntas, com momentos de estresse, de desespero, mas também de muita risada, de muito companheirismo. Vocês fizeram total diferença nessa trajetória. Eu sou uma fisioterapeuta melhor, eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma amiga, uma companheira melhor por causa de vocês. Eu sei que cada uma vai seguir o seu caminho a partir de agora, mas vocês não vão se livrar de mim, vocês fazem parte da minha história. Gratidão ao Klaus por me mostrar a magia que é a ortopedia e por me encantar nessa área. E gratidão a Lud, que mesmo antes da gente se conhecer, você já me encantava, porque eu já via que você era diferente. Então você sempre foi uma inspiração. E fez total diferença os 3 estágios que a gente fez juntos. Porque eu aprendi ao que é realmente ser uma fisioterapeuta de verdade. Eu tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho com você, de ter passado todos esses anos com você, porque eu sou melhor por causa disso. Gratidão eterna. Você também não precisa livrar de mim, nem tudo de mim. E a gratidão aos meus pacientes, porque eles foram eles que fizeram com que eu evoluísse do jeito que eu evoluí, pela confiança que eles colocaram em mim, e por permitirem que eu chegasse aqui e finalizasse esse ciclo, que eles fazem parte disso. E fizeram com que esse novo ciclo se inicie, né, de uma forma totalmente especial, porque eles fazem parte disso desde o primeiro paciente até o último, que eu vou dar aula sexta-feira, para encerrar esse ciclo. Então, eles também fazem parte dessa trajetória. Eu sou eternamente grata a todos que estão assistindo, a professora Bolt, a professora Emerson. Vocês fizeram total diferença na minha trajetória. Eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma fisioterapeuta melhor por causa disso. Muito obrigada, de verdade. É até difícil falar, né, depois das palavras da Milena, mas há alguns anos eu tatuei uma palavra no meu braço. Na verdade, são 3, né? Vida, resiliência e gratidão. E a minha vida se baseia nisso, e é muito legal ter motivos para agradecer. Então, eu tentei trazer aqui o máximo de momentos que eu tive durante a graduação. Ter concluído o curso foi, assim, uma vitória muito grande, porque todo mundo que me conhece sabe o quanto eu sou família. E tem 3 meses que o meu coração está mais vazio. Mas
é muito reconfortante poder olhar todas essas fotos e ver a quantidade de pessoas que eu tenho ao meu lado, me abraçando, me acolhendo, me dando amor e cuidando de mim em todo esse processo. Então, eu queria dedicar tudo isso ao meu pai, que onde ele estiver, se ele puder ouvir, pai, tudo isso é para o senhor, para a mamãe. Mãe, eu te amo tanto que a senhora não faz ideia. Se a senhora ainda estiver aí no YouTube assistindo. Agradecer também a minha irmã, que é a minha parceira. Eu tenho 7 irmãos, mas a minha irmã Lohane é a minha mania e para sempre vai ser a minha mania. Acredito que quando a gente tiver com os nossos 70 anos, vamos estar chamando uma outra de mania. Aos meus 2 sobrinhos, que são a minha fonte de inspiração para não desistir. Porque quando eu passei na UNB, eu estudava numa faculdade do interior e eu não sabia se eu viria para a UNB, porque o meu sobrinho Isaac era pequenininho e a Dacia ainda estava na barriga da minha irmã. Então foi muito difícil vir. Mas eu gostaria de agradecê-los, de honrá-los nesse momento tão especial. Agradecer principalmente a Di, que eu tinha decidido não vir para a UNB, e eu lembro que na W3 Sul, ela parou o carro, ou você vai vir, e eu vou segurar a sua mão durante o tempo que for preciso para que você realize os seus sonhos. Muito obrigada, Di, por ter segurado a minha mão todos esses anos, por ter passado madrugadas estudando comigo, por ser a minha modelo anatômica, para que eu estudasse anatomia, para que eu fizesse testes especiais, para que eu pudesse testar aquilo que eu estava aprendendo. E eu gostaria de agradecer aos meus professores, professor Emerson. Eu me lembro muito bem do áudio que eu recebi há alguns dias. E o senhor não sabe como aquele áudio fez diferença no meu dia e tem feito diferença na minha vida depois que eu recebi. E eu queria te dar uma resposta que, para mim, o senhor também é como um pai. Poder olhar e saber que eu posso contar com o senhor faz diferença na minha trajetória e fez a diferença durante a minha trajetória na UNB, porque o senhor me acolheu, me deixou participar nos seus projetos e foi o meu primeiro contato com a extensão e desde então eu me apaixonei extremamente. Agradecer ao professor Leonardo, prof, obrigada por ter acreditado nas minhas habilidades, por ter me colocado numa prova de fogo, por ir lá e dar um empurrãozinho, sempre acreditando que eu poderia um pouco mais. Obrigada por ser muito mais do que só um professor, mas ser aquele mentor que acredita, que faz diferença, que mudou a minha vida de forma geral. Muito obrigada por tudo. Professora Ruth, a gente não tem nenhuma foto juntas, mas eu peguei uma que expressa muito bem quem a senhora é para nós alunos. Então, assim, hoje estudantes, né? Amanhã fisioterapeutas. Então, dia 30 a gente já está nesse o amanhã fisioterapeutas, né? Muito obrigada. O Paulo também não tinha nenhuma foto com ele, mas eu peguei uma reunião do Meet que a gente estava fazendo, que era o mais próximo que nós tínhamos. E eu gostaria de agradecer a todos os meus preceptores de estágio. Gi, você está no meu coração eternamente. Você foi, de longe, a pessoa mais humana que eu conheci nessa minha trajetória. E é maravilhoso poder saber que você se tornou uma amiga que a gente pode contar e pode procurar sempre que tiver dúvida. Aos meus amigos, de modo geral, todos que apareceram aqui, mas principalmente 3 amigas que fizeram a diferença na minha vida quando eu passei na UNB. Nem eu mesma acreditava e nem eu fiquei tão feliz quanto elas, que foi como se elas tivessem passado no meu lugar. Tainara, um beijo para você, muito obrigada. Ana Luísa, muito obrigada por terem acreditado em mim. E Jéssica, muito obrigada por vocês terem me dado um empurrãozinho que eu precisava e por terem segurado a minha mão nesse momento tão difícil que eu estou vivendo depois do falecimento do meu pai. Então, muito obrigada por estarem comigo e eu agradeço a todos, aos inúmeros projetos que eu passei, a representação estudantil, o amadurecimento que eu conquistei durante esses anos. Então, muito obrigada e eu dedico todo esse momento a todas as pessoas que estão aparecendo nessas fotos
Eu nem imaginava quantas pessoas incríveis eu tenho do meu lado, eu só fui perceber quando eu juntei todas essas fotos. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a todos. Muito bem. Então, depois dessas palavras emocionantes, não estou nem em condição de falar muita coisa. Agradeço, então, mais uma vez aqui, sinceramente, a banca examinadora, a professora Ruth, professor Emerson, muito obrigado. Ao Paulo também, que gentilmente mandou seus comentários. A vocês, Ludmila e Milena, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então, declaro encerrado, então, essa sessão de apresentação do trabalho de conclusão de curso, agradecendo a todos os alunos que estão aqui presentes. Ludmila e Milena, mais uma tarefinha para vocês, além das correções que os professores deram para vocês, eu anotei todas aqui, vou mandar para vocês aqui já, para vocês fazerem, pegar os nomes dos alunos e as matrículas para eu fazer a declaração de presença aqui, tá bom? Obrigado mais uma vez, professores. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês todos. Obrigada a todos. Gratidão. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada. Tchau, boa tarde. Parabéns, meninas. Obrigada, prof. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Beijo, Vi. Caiu. Na hora da transmissão, caiu lá dos agradecimentos. Nos meus. O seu funcionou, viu? Aí não tinha como eu fazer, né?